Gênesis 35, 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Jacó: apronte-se e vá para Betel. Fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu amado Deus, nós te louvamos nesta noite, estamos muito felizes por estar na tua presença, por ver, Senhor, nesta noite os nossos irmãos e irmãs cantando, se apresentando em tua honra, pelo que o Senhor tem falado conosco nesta noite, através destas canções, através das palavras que foram liberadas sobre esta casa, pelo presbítero Donizete, pela diaconisa Iraí. E quero também, Senhor, pedir neste momento, debaixo da tua graça, que teu Espírito Santo use a minha vida para deixar aos corações de nossos irmãos uma palavra que venha do teu trono, Senhor, que possa trazer esperança, que possa trazer paz, que possa transformar, Senhor, a nossa maneira de ser para melhor. Que o Senhor use a minha vida nesta noite e use a tua igreja, Senhor. Nós desejamos receber, ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, eu estava meditando um pouco na história de Jacó, que depois passou a se chamar Israel. E a história de Jacó mostra que o plano que Deus tinha na vida dele incluía também a sua família. Aliás, se nós estudarmos na Bíblia a história dos líderes que Deus levantou ao longo da história, nós vamos ver que a maioria desses líderes, eles contaram de alguma maneira com a presença de suas famílias, com a participação das famílias, seja às vezes incentivando, seja às vezes orando, intercedendo, mas a família, ela tem um papel muito importante na vida de todos nós. Há 3 razões que justificam esta importância que a família tem na vida de todos nós. Aliás, eu diria que a família, ela não é importante somente na igreja e para a igreja. A família é importante para a sociedade. A família é importante para todas as pessoas. Primeiro porque, como uma instituição divina estabelecida por Deus, Deus lá no Jardim do Éden, antes que os estados se organizassem, antes que houvessem outras formas de sociedade, Deus já estabeleceu ali a família através do primeiro casal, que foi Adão e Eva. Segundo, porque a família, ela é um projeto divino e ela é um protótipo, é um projeto de uma sociedade organizada. Como assim? Vejam bem, quando uma família é organizada, quando uma família está bem estruturada, a sociedade é beneficiada, a igreja é beneficiada. A desestruturação da família, e aí é a razão porque o mundo que está sob o domínio de Satanás tem atacado tão fortemente esta instituição família, porque quando a família está desestruturada, quando ela perde a sua base, nós temos problemas comuns da sociedade, como violência à criança, violência ao adolescente. Nós temos o descontrole
social, muitas vezes menores abandonados, criminalidade que aumenta, o uso de entorpecentes pela ausência ali da presença da família para policiar, para educar, para instruir corretamente. Nós temos o desajuste de conduta que acaba trazendo graves consequências às pessoas. Por isso que a terceira razão que eu quero apresentar para os irmãos é que a família, ela tem essa importância tão grande. E quando eu falo, por exemplo, de igreja, nós devemos lembrar sempre que a igreja, ela começa na família. Não adianta a gente ser bons cristãos no templo, onde nos reunimos semanalmente e somos cordiais uns com os outros, se nós não pudermos demonstrar este mesmo amor, este mesmo cuidado com a nossa família. Então, quando a família está bem estruturada, quando a família é uma família espiritualmente avivada, diga-se de passagem, isso acaba refletindo positivamente na vida da igreja. Os filhos vêm para a igreja acompanhando seus pais, os cônjuges vêm para a igreja felizes. Quando termina o culto, sempre há alguma coisa boa para compartilhar, sabe? Às vezes, voltando a caminho de casa, ou em casa, enquanto vocês comem aquela pizza de domingo à noite, depois do culto, aí o esposo olha para a esposa e fala assim: você viu como que Deus falou comigo hoje? Aí a mulher diz: Deus falou comigo também. Então, essas coisas são importantes. Por isso que a igreja, ela deve sempre trabalhar pela família. A igreja, ela não pode ser segmentada no sentido de querer trabalhar apenas um determinado grupo de pessoas, né? Às vezes a gente vê essas situações acontecendo, a igreja que não tem interesse em trabalhar com os mais velhos, outras que não têm interesse de trabalhar com os mais jovens. Eu dou graças a Deus, porque aqui nesta casa, a gente sente, né, este espírito de comunhão e de avivamento familiar. Hoje pela manhã mesmo estava aqui na igreja e foi tão lindo ver as salas de dominical, né? Os adolescentes estavam reunidos ali, um grupo grande de adolescentes estudando a palavra de Deus. Do outro lado estavam as criancinhas. Aqui na nave do templo estavam os mais jovens e os adultos, né, os mais velhos também. Nós estávamos aqui, uma participação muito grande dos irmãos nas questões bíblicas ali, os comentários, como outro dia disse o irmão Hélio aqui, ele ficou muito feliz com o retorno do café teológico, aquele momento de comunhão. Então a igreja, ela tem que prezar por isso. A igreja, ela tem que olhar para a família como uma instituição divina que deve ser cuidada pelo Senhor. Uma verdade que nós não podemos esquecer jamais é que Deus, Ele é o Senhor da família. Vejam que quando Jacó, voltando aí à história de Jacó, ele saiu fugido da casa de seu pai. Na verdade, Jacó, ele quis antecipar o processo. Sobre ele havia uma palavra, né? Uma promessa de que ele seria o maior entre o seu irmão, que a promessa de Abraão, né, também de Isaac, seria repassada para Jacó, mas ele dá uma acelerada ali no processo que resulta na ira de seu irmão, e ele tem que fugir. E nessa fuga desenfreada, durante a noite, ele para num lugar para descansar. E aí ele tem uma visão que todos nós conhecemos, que é aquela visão onde ele vê os anjos de Deus subindo e os anjos de Deus descendo. E ali Deus se manifesta para ele, ele conversa com Deus ali. Aliás, ele faz uma promessa para Deus. Ele fala assim: se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem que eu estou fazendo. Ele chama de viagem, na verdade era fuga, né? Mas se o Senhor me guardar nesta fuga que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus.
E aí ele faz o seguinte, ele pega uma pedra e ele coloca ali num determinado lugar e ele fala assim, que esta pedra aqui que eu estou colocando aqui como um pilar, que ela seja a testemunha daquilo que eu estou prometendo para o Senhor. E tem mais ainda, eu vou entregar a 10ª parte de tudo que o Senhor me der durante esta jornada. Mas a verdade, indo um pouco mais adiante, é que Jacó ele não cumpriu nada do que prometeu. Na hora do aperto, muitas vezes a gente faz, né, aquelas promessas sem pensar muito bem, sem calcular. Então ele faz as promessas ali para Deus, ele promete, coloca a pedra como testemunha, e depois ele vai embora e a impressão que se tem é que ele esqueceu do voto, porque no lugar para onde ele foi, ele se apaixonou por uma jovem, casou com outra, depois teve que casar com ela também, e os anos foram se passando, e daqui a pouco ele começou um negócio de ovelhas, e começou a ganhar muito dinheiro, mas ele se esqueceu do que Deus tinha, do que ele tinha prometido para Deus. A Bíblia fala, né, que nós não devemos jamais esquecer o voto que nós fazemos ao Senhor. E o fato de Jacó esquecer desse voto acabou causando uma crise muito grande na sua família, como nós vamos ver adiante. Lá em Eclesiastes 5:4, diz assim, se você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa, porque Deus não gosta de tolo, portanto, faça o que prometeu. E em Deuteronômio, capítulo 23, 21, o Senhor diz assim através de Moisés, quando você fizer uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Só que Jacó, ele esqueceu do voto. E o resultado disso é que veio a crise na família. Outra coisa que também nós vamos ver é que Jacó, além de ter esquecido da promessa que ele fez para Deus, quando ele decide voltar para a sua terra, ele na verdade ele acaba parando em Siquém, que não era a terra onde ele tinha prometido voltar, retornar e cumprir o seu voto. Ou seja, ele para no meio do caminho. Então, naquele momento em que ele decide se estabelecer em Siquém, lá em Gênesis 31:13, o Senhor falou para ele assim, Jacó, eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra. Olha como que Deus não esquece daquilo que a gente fala. Às vezes, na hora do aperto, né, a gente faz promessa e depois acha que Deus esqueceu. A gente dá, como diz os outros aí, uma de migué, né? A gente faz de conta que não falou, embora tenha falado. Mas olha o que Deus diz para ele aqui. Eu sou o Deus que apareceu a você lá em Betel. Você lembra que você me dedicou uma pedra, você derramou azeite sobre ela e você me fez uma promessa. Agora prepare-se e saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Deus estava lembrando ele agora. Você falou, você acha que eu esqueci? Só que em Gênesis 33, versículo 18 até o 20, nós vamos ver que Jacó, mais uma vez, ele tenta, eu não sei se ele tenta enganar a Deus ou se ele realmente, isso já era parte da natureza dele. Mas a verdade é que ele vai parar no caminho. Olha o que diz a Bíblia. Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã e ele chegou são e salvo à cidade de Siquém. E quando ele chega em Siquém, o que ele faz? Ele arma ali o seu acampamento. Ou seja, ele simplesmente para no meio do caminho. A Bíblia diz que com 100 barras de prata, ele compra as terras dos filhos de Amor, que era o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. E sabe o que ele fez, igreja? Ele construiu um altar e pôs nela o nome de Deus de Israel. Aonde que ele deveria construir o altar? Onde é que ele deveria voltar? Não era em Betel? Mas ele para em Siquém. Ele gosta de Siquém. Ele vê que ali há oportunidades de negócio, uma cidade em desenvolvimento. Então ele quer se aproveitar daquele momento. E isso me faz lembrar de muitas pessoas que às vezes, né, elas acabam parando no meio do caminho.
e não cumprem aquilo que prometeram ao Senhor. E uma coisa é certa: agir fora dos planos de Deus, parar no meio do caminho, é sinal de perigo. O risco é iminente. Então, mais uma vez, Deus vai lembrar Jacó que ele deveria ir até Betel, que foi no capítulo 35, versículo 1, onde nós lemos que Deus falou para ele: arrume as suas coisas, vai para Betel e fique morando lá, e lá em Betel construa o altar e dedique a mim, conforme você prometeu. Então vejam que ainda hoje, queridos, a palavra de Deus, ela continua falando conosco. Deus continua direcionando a família que serve a Deus, a família espiritualmente avivada, é uma família que está sempre buscando a orientação de Deus. E na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós encontramos todo tipo de orientação necessária para a família, no relacionamento de filhos com os pais, de pais com os filhos, no relacionamento conjugal, no relacionamento ministerial, no relacionamento social, no mundo do trabalho, da economia, de tudo nós encontramos na palavra de Deus orientação de como nós devemos fazer, porque a solução para as crises está na palavra de Deus. Então, se alguém, porventura, exemplo de Jacó, para no meio do caminho e começa a enfrentar problemas, crises, Deus não vai desistir de você. Deus não vai deixar você morrer no meio do caminho. Ele vai continuar falando. Mas tem uma coisa que Deus não faz: Ele não vai te pegar pela mão e vai sair te arrastando e te puxando para te levar até onde você deve estar. Mas Ele vai continuar falando, porque Deus sempre tem uma direção certa para a família. Então olha o que o Senhor diz aqui para Jacó: apronte-se e vai para Betel. Ou seja, a ordem dele ir para Betel aqui demonstra o quê? Que Jacó e a sua família precisavam passar por esse processo de renovação espiritual, de desapego a algumas coisas que eles ainda estavam carregando com eles. E a única maneira deles enfrentarem a crise que estavam passando em Siquém era subindo até Betel. Betel é o lugar certo para a gente estar. Sabe por quê? A palavra Betel significa casa de Deus. É o melhor lugar onde a gente pode estar para ouvir a voz de Deus e para firmar as nossas alianças com Ele. Betel também é o lugar da habitação. Olha o que o Senhor falou: você vai para lá e você vai edificar a sua casa em Betel. Ou seja, no lugar onde eu apareci para você, no lugar onde você se comprometeu comigo, você vai voltar para Betel. Mas é interessante que Jacó está em Siquém. E qual é o significado da palavra Siquém? Siquém era uma homenagem ao filho do rei Amor. Então eles deram a ele, aquele lugar, o nome de Siquém, a esse jovem, que significa cordilheira. Ou em outras versões significa também espinhaço. Mas Betel, o que significa Betel? Casa de Deus. Então Deus não queria que Jacó ficasse numa cordilheira, que ele ficasse numa terra onde o nome daquela terra teria sido dado em honra a outro homem, mas Deus queria que ele fosse para Betel, que era a casa de Deus, e este nome Betel foi dado exatamente em honra ao Senhor quando Deus apareceu para Jacó, e ele falou: este não é outro lugar senão a porta dos céus, Deus está aqui. Então Betel é o lugar aonde nós devemos estar e devemos levar a nossa família. E o Senhor diz para ele assim: lá em Betel você vai construir o altar. Ou seja, a ordem não era apenas ir até Betel, não era apenas edificar uma casa em Betel, mas era também adorar a Deus em Betel. Qual é a importância que nós vemos de tudo isso, queridos? É que Jacó, naquele momento, ele representava a liderança espiritual da sua família. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, nem sempre o homem é o representante ou é a autoridade dentro do lar.
Existem algumas situações, principalmente de famílias monoparentais, onde a mulher exerce essa autoridade de liderança dentro do lar. Ela é responsável não somente pela gestão, mas pela questão espiritual do lar. Às vezes também tem situações onde o marido é descrente. O homem não conhece a Deus, não quer ouvir falar do Evangelho, então nessas horas a mulher acaba assumindo esse papel de autoridade espiritual dentro do lar, para interceder pela sua família, para orar pelo esposo, orar pelos filhos, e a mesma coisa vale para o homem. E às vezes até também há situações onde os pais são descrentes, e dentro da sua casa só tem você, o filho. Então você precisa assumir essa posição de líder espiritual da sua família, de ouvir o que Deus está dizendo a respeito da sua família e ter a coragem que Jacó teve quando agora pela última vez ele ouve a voz de Deus e ele decide então obedecer. Lá em Gênesis 35, 2 e 3, olha o que diz: ele reúne a sua família. E ele então diz para a sua família e para os que estavam com ele, ou seja, os agregados, eram os empregados, servos, talvez os amigos que estavam ali também com a sua família. E ele fala assim para eles: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Aí eu lanço uma pergunta para você. Jacó não era um homem temente a Deus? Jacó não servia ao Deus de seus pais? E por que ele está dizendo aqui jogar fora imagem de deuses estrangeiros? Porque embora Jacó tivesse tido uma experiência com Deus, a sua família ainda continuava distante de Deus. Como a gente vai ver adiante que a própria Raquel, quando ela sai da casa de seu pai, ela leva escondido os ídolos da casa de seu pai. E isso acompanha eles durante toda essa trajetória. Então eles estão em Siquém, não se sabe porquê, mas eles param em Siquém. Eles decidem acampar ali, algumas coisas vão acontecer em Siquém, porque dentro da casa de Jacó ainda havia cultos, havia ainda adoração a deuses estranhos. Então Jacó ele precisa se posicionar, e ele diz assim: lancem fora as imagens dos deuses estrangeiros, aquilo que está atrapalhando a comunhão da tua família com Deus, aquilo que está impedindo que as bênçãos de Deus jorrem sobre a sua família. Talvez o céu esteja de bronze, porque existem o que? Deuses que estão sendo adorados dentro da casa, outras formas de culto que não seja o culto ao Senhor. Então ele diz assim: purifiquem-se, vistam roupas limpas, ou seja, nós vamos agora adorar a Deus, e não vamos adorar a Deus de qualquer maneira. Ele diz mais: vamos para Betel, ali vamos fazer um altar ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição. Glória a Deus que Jacó, enfim, teve consciência de quem era o verdadeiro Deus na sua vida. Queridos, vejam bem, se você foi chamado por Deus para ser um líder espiritual na sua casa, lembre que você não deve se preocupar apenas com as paredes da sua casa. Não deve se preocupar apenas se você é pai ou mãe, com a educação de seus filhos. Tudo isso é muito importante, mas você precisa também se preocupar com a estrutura espiritual da sua casa. Porque muitas coisas deixam de acontecer do lado positivo, muitas coisas boas deixam de acontecer na sua casa, porque às vezes existem dentro da sua casa alguma situação, não necessariamente um poste ídolo, como no exemplo bíblico aqui, mas às vezes existem outras coisas que estão impedindo que a presença de Deus seja plena e absoluta no seu lar. Então vejam que a família que é avivada, ela ouve, ela reconhece a autoridade de Deus e também a cadeia de comando no lar. Porque quando Jacó fala, não há questionamentos. E por que não há questionamento? Porque Jacó não está falando em seu nome.
Jacó está transmitindo para a família uma palavra que ele recebeu de Deus. Às vezes as confusões familiares acontecem porque a pessoa não ouve o que Deus está falando e fala o que quer. E aí isso acaba gerando conflitos. Mas no caso aqui de Jacó, ele ouviu Deus falar com ele, a palavra veio de Deus, e ele transmite essa palavra para a sua família, e a sua família que estava espiritualmente sedenta, a Bíblia diz que eles ouvem e obedecem, e eles lançam fora todos os deuses estranhos. Sabe aqueles deuses que Raquel escondeu, que ela guardava com carinho, saudade de um passado que ficou para trás, lembranças de um tempo em que ela adorava outro Deus, ela agora se desprende de tudo aquilo. Ela entende que toda a crise que a família está enfrentando, todo o problema que veio sobre a casa de Jacó, foi porque eles não estavam adorando o verdadeiro Deus. Então, um dos elementos importantes para que haja um avivamento espiritual na família é a obediência à palavra de Deus e a cadeia de comando no lar. A prontidão da família em obedecer. A Bíblia diz que eles entregaram imagens dos deuses estrangeiros e brincos que eles usavam nas orelhas como um significado de adoração de servos de outros deuses estrangeiros. Então eles tiram aquilo. Isso não tem nada a ver, viu, irmãs? Vocês que estão de brinco, podem ficar, vocês estão elegantes com seus brincos, não se preocupe, mas nesse caso aqui bíblico, os brincos, na verdade, eles representavam um jugo que estava sobre eles. E eles querem se desprender daquilo. Então eles tiram as correntes, eles tiram os brincos, eles tiram tudo aquilo que remetia ao passado. E eles entregam para Jacó tudo que remetia à idolatria de Padã Arã e do presente Siquém. Eles estavam indo para Betel e não podiam guardar com eles nada que representasse o passado ou o momento que eles estavam vivendo até então, distante de Deus. Após renunciar os ídolos, sabe o que Jacó faz? Jacó não guarda, irmãos, porque aí está um outro grande problema. Um conselho pastoral para você: não fique guardando segredos do passado. Não fique guardando lembranças do passado. Sabe, às vezes a pessoa diz assim: não, o passado ficou para trás, isso aqui não tem nada a ver, deixa guardado lá. Aí na hora que há um conflito familiar, que há alguma crise, a pessoa vai correndo lá no baúzinho, destranca e começa a olhar para o passado, joga o passado fora. Ele já não te pertence mais. Então, quando Jacó recebe aquilo, ele não vende, ele não dá para outro, porque o que não presta para você também não presta para o outro. Então ele não vai dar para outro, ele não vai fazer negócio, quem sabe aproveitar, levantar um dinheirinho, né, vendendo o passado. Tem gente que faz isso, né, fica contando as histórias do passado, porque antigamente não. Jacó não ganha dinheiro com o passado é passado. Sabe o que ele faz? Ele abre um buraco, coloca tudo lá dentro, joga a terra em cima, enterra. Sabe o que Deus está dizendo aqui para algumas pessoas nesta noite? Você precisa enterrar o seu passado. Esse passado que você viveu de vergonha, esse passado que você viveu distante de Deus, já não te interessa mais. Deus quer que você vá para Betel, para o lugar de adoração, de comunhão, onde Deus vai falar com você e onde Ele irá reafirmar as promessas que Ele tem sobre você e sobre a sua vida. Ou seja, o poder de Deus vai fluir sobre os membros da sua família, sobre você, quando todos se desprenderem das coisas que ainda estão arraigadas à sua vida, seja a sua conduta, ao seu caráter, a sua mente, a sua natureza, qualquer que seja. Lá em Provérbios capítulo 25, 4, o sábio diz assim: purifique a prata, ou seja, tira todas as impurezas que existem na prata, e o
artista poderá fazer uma obra de arte. Parafraseando esta palavra para a tua vida, purifica a tua vida, o teu lar, a tua família, e o artista supremo, o criador de todas as coisas, Deus vai fazer uma obra de arte na tua família. Se você crê, dá glória a Deus aí. Vai ser lindo demais. Queridos, a família de Jacó, ao decidir obedecer, se desprender do passado e seguir a direção dada por Deus, sabe o que aconteceu? Gênesis 35:5. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores que estavam perseguindo eles, que estavam travando guerra entre eles, a Bíblia diz assim, que eles não perseguiram mais Jacó. O problema acaba quando a gente sai de Siquém. O problema acaba quando a gente decide, aliás, não parar no meio do caminho e continuar avançando pela fé em direção ao que Deus tem para a nossa vida. O líder da família tem que ser obediente à voz do Senhor. Feliz o homem, feliz a mulher, que se enquadra dentro desse padrão que Deus requer de nós, que é a obediência. Sabe, queridos, quando os cônjuges, quando os filhos priorizam as coisas que são boas, sabe, as coisas que Deus estabelece na sua palavra como princípios que podem nos conduzir a bênçãos, a uma vida vitoriosa. Então, no versículo 6 e 7 do capítulo 35, diz assim que Jacó chegou a Betel, que também era conhecido como Luz, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, o Senhor Deus de Betel, ou a casa de Deus. Queridos, existem muitas pessoas que às vezes não conseguem entender certas coisas, sabe? Às vezes existem situações que acontecem na família, você vai dizer assim, pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Nós estamos adorando a Deus, a minha casa, minha família está adorando a Deus, mas existem coisas acontecendo, esses contratempos que alguns acham assim que não deveriam acontecer na vida de um crente. Mas vejam bem, isso acontece, querido, por algumas razões. Vejam bem, vamos voltar um pouquinho na história, no capítulo 33, ele encerra o último versículo do capítulo 33, diz assim, que ali ele construiu um altar e pôs o nome de El, Deus de Israel. Aonde era esse lugar? Siquém. No capítulo 31, Deus chama ele para sair de onde ele estava, em Padã Arã, mas ele vai para em Siquém. E ali ele levanta um altar. Segundo, no capítulo 34, pelo fato dele ter parado no caminho, aí acontece uma coisa muito grave na sua família. Sabe como começa o capítulo 34? Versículo 1 e versículo 2, olha o que diz. Ele estava onde? Em Siquém. O que ele fez em Siquém? Ele edificou um altar ao Senhor. Nos dias de hoje a gente ia dizer assim, ele foi para a igreja. Ele foi cultuar, ele foi participar dos grupos na igreja, ele foi participar da escola bíblica, ele era um cristão assíduo na igreja. Porque aqui em Siquém, ele edifica o altar, mas no capítulo 34, no primeiro versículo, mesmo ele edificando um altar em Siquém e dizendo que aquele altar pertencia ao Deus de Israel, olha o que acontece. Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar em Siquém. Amor, o heveu, era o chefe daquela região, e ele tinha um filho chamado Siquém. Olha o que aconteceu, ele viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações sexuais com ele, ou seja, ele abusou sexualmente da filha de Jacó. Olha o perigo de estar no lugar errado, achando que está certo, porque ele está no meio do caminho, ele tem o altar, ele adora o Senhor, mas ele está fora do centro da vontade de Deus. Além disso, quando a sua filha chega em casa e seu irmão Judá vê a sua irmã naquela situação, a Bíblia diz que os irmãos dela se reúnem e eles decidem vingar
aquilo que fizeram com a sua irmã. E sabe o que eles fizeram? Porque os filhos de Jacó não eram gente muito boa, não. Eles eram violentos demais. Eles se reuniram e eles armaram um esquema e conseguiram reunir todos os homens de Siquém. E sabe o que eles fizeram? Mataram todos os homens. Ou seja, eles tentaram resolver o problema com as próprias mãos. Isso acabou causando um problema maior, porque outras tribos, quando começaram a saber do que estava acontecendo, eles decidiram exterminar a casa de Jacó. Se não fosse Deus, mais uma vez, falar com ele: levanta, pega as suas coisas, pega a tua mala, apronta-te e vai correndo para Betel. Porque lá em Betel, eu estou te esperando desde o dia que você prometeu que você iria cumprir uma promessa e até agora você não cumpriu. Então vejam, queridos, 7 razões porque Deus permitiu acontecer este incidente na casa de Jacó, mesmo ele sendo um crente fervoroso. Primeiro, porque ele esquece do voto. Deus não pediu que ele fizesse o voto, mas ele fez o voto. Ele decidiu, ele pega a pedra e fala assim: Deus, esta pedra será o pilar da tua casa. Aqui eu vou construir um altar, o senhor fique vendo, eu vou cumprir o que estou prometendo, mas não cumpriu. Segundo, Jacó não estava na direção de Deus. Tanto que no capítulo 31, versículo 13, o Senhor começa a falar com ele. Irmãos, tem gente que Deus fala uma vez, tem gente que Deus fala 2 vezes, sabe? Tem gente que Deus ama tanto, aliás, Ele ama todos nós, mas tem uns filhos que Deus fala tantas vezes, Deus usa tanta gente para falar, mas aí às vezes as pessoas não entendem. Então Deus diz para ele: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você dedicou uma pedra. Você lembra disso? Sai daí agora e vai correndo para lá. Mas ele não foi. Jacó estava agindo no terceiro lugar, de acordo com seu próprio sentimento, porque ele decide parar em Siquém. Ele decide ser um bom religioso na terra de Siquém. E esta é uma arma antiga que o diabo usa. Queridos, o diabo quer paralisar você. O diabo não quer que você avance. O diabo não quer que você continue levando a tua família para Betel. Então ele vai criar situações. Esta é a maneira como o diabo atua. Se nós voltarmos um pouco na Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 8, 25 e 27, nós vamos ver que quando Moisés foi falar com Faraó para liberar o povo de Israel, para ir até o deserto durante 3 dias para sacrificar ao Senhor, olha só o que Faraó disse para ele. Faraó falou assim: façam isso aqui mesmo no Egito. Por que você tem que ir tão longe? Por que você tem que se esforçar tanto? Por que você tem que... Para adorar a Deus você tem que sair daqui, não faz isso não, fica aqui no Egito mesmo. Mas olha o que Moisés respondeu, e essa deve ser a postura do homem e da mulher de Deus. Ele falou assim: isso não daria certo. Muito obrigado pelo seu conselho, muito obrigado pela disposição para que fizéssemos o sacrifício do Senhor no Egito. Mas ele diz assim: nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Aí eu pergunto para você, qual é a palavra de Deus para você? É para você ficar parada no meio do caminho? É para você desistir no meio do caminho ou é para você continuar avançando? É para você levar a tua família até Betel. Eu quero nesta noite, debaixo da graça de Deus, dizer para vocês, mulheres e homens que têm cônjuges descrentes, filhos que têm pais descrentes, pais que têm filhos descrentes, não pare, continue caminhando, leve a sua família para Betel, porque em Betel a tua família irá conhecer o verdadeiro Deus e as coisas vão mudar para melhor na tua vida, mas não pare. Glória a Deus. Eu lembro quando a gente estava na rua Vera, uma vez uma irmã, já de muita idade, ela veio até a igreja e ela me contou seu testemunho. Eu conhecia ela, tinha sido pastor dela, mas não conhecia a história dela. E eu achava que ela era viúva. E aí ela falou assim para mim: pastor, eu não sou viúva.
Eu vivi 30 anos separada do meu marido. O marido dela foi embora, abandonou o lar, ela criou sozinho a filha e o filho. Ela não teve ajuda de ninguém, ela foi para a igreja, serviu ao Senhor, e muitas vezes alguns irmãos falavam assim para ela: irmã, você é jovem, você precisa arrumar outro homem, você precisa casar de novo. E ela dizia para as irmãs: não, Deus falou comigo, que eu tenho que esperar que meu esposo vai voltar. Gente, tem que ter muita fé, não é para qualquer um, mas ela estava convicta, ela ouviu a voz de Deus. E ela disse para mim, falou: pastor, 30 anos, um dia eu estava na minha casa e um homem barbudo bateu palma no portão de casa. A minha filha foi atender e o homem falou para ela assim: eu sou teu pai. Ela falou: meu pai já morreu faz tempo. E ele falou: não, eu sou teu pai. Essa irmã mora aqui no vale do Recanto Finéia, aqui pertinho, deve morar ainda, faz anos que eu não a vejo. E ele falou: não, mas eu sou teu pai. E aí a filha chamou a mãe e falou: mãe, tem um homem aí fora dizendo que é meu pai, mas eu não tenho pai. E ela o reconheceu. O seu marido estava mal vestido, barbudo, e ele estava doente, com uma doença terminal, estava com câncer. Irmãos, isso é só para crente. Ela recolheu esse homem para dentro de casa, ela cuidou dele por alguns meses. Poucos meses depois, ele faleceu. E ela contou para mim o testemunho e falou: pastor, Deus cumpriu a sua palavra. Você crê? Queridos, a gente está vivendo numa sociedade onde é muito fácil desistir, onde é muito fácil parar no meio do caminho, onde é muito fácil ficar em Siquém, mas Deus quer que você vá para Betel, e você tem que ir para Betel com a sua família. Então ouça esta palavra: não desista do papai e da mamãe descrente, não desista do filho descrente, não desista do cônjuge descrente, continua orando. Mas Senhor, já faz 10 anos que eu orei, quem disse que é para... Deus pode demorar 30 anos para você. Ah, mas é muita coisa. Muita coisa. Você é crente ou o que você é? Continue caminhando em direção a Betel. Moisés disse para Faraó: muito obrigado pelo seu conselho, mas nós vamos obedecer o que Deus falou. Em quarto lugar, Jacó não adorou a Deus baseado no princípio divino. Ou seja, quando Jacó, ele promete que ele vai fazer um altar para Deus, e ele não cumpre, ele deixa, então ele está adorando a Deus fora do propósito. Ou seja, está fazendo tudo fora do propósito. Ele precisava estar em Betel, porque era em Betel que ele tinha que edificar o altar. Jacó não baniu a idolatria da sua família, um outro grande problema. A omissão permitiu que a família adorasse a outros deuses. E isso provocou a crise, porque Jacó, ele faz um altar para Deus em Siquém, enquanto dentro da sua casa a esposa estava adorando outro Deus. E ele acha tudo aquilo normal, e Deus está dizendo para ele: Jacó, você precisa ir para Betel. Você precisa mudar isso. Ou seja, você precisa trazer a tua família à adoração a Deus. Lá no Salmo 16, versículo 4, diz assim: que aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si. Todo o problema que estava acontecendo na família de Jacó era porque ele não estava obedecendo, ele estava fora do propósito, e a família não conhecia o verdadeiro Deus. Eu quero pedir ao Ministério de Mulheres para se posicionar aqui. Vocês vão adorar a Deus daqui a 5 minutos. Em sexto lugar, Jacó, sendo espiritual, não tinha assumido a liderança espiritual. Ele era um cara que adorava a Deus, ele fazia altar a Deus, ele cultuava o Senhor, mas na verdade ele não era um líder espiritual da sua família. Quem estava liderando espiritualmente a sua família eram os outros deuses que eles estavam adorando. Minha irmã, meu irmão, talvez você não possa, neste momento em que eu estou pregando esta palavra, chegar em casa, chamar o esposo e falar assim: vamos orar juntos aqui ao Senhor. Mas você pode criar o seu quartinho de oração.
o seu cantinho, aonde você vai orar a Deus, você vai cultuar ao Senhor. Você vai orar pela sua casa, o esposo não está em casa, você é a autoridade espiritual em casa, começa a orar sobre a sua casa, ora no quarto, ora no banheiro, ora na cozinha, comece a profetizar bênçãos de Deus sobre a tua família. Jacó era espiritual, mas ainda não tinha assumido a liderança espiritual da sua família. E em último lugar, Jacó até então não havia entendido que Deus só tem compromisso com pessoas que agem de acordo com seus princípios. A gente pode fazer tudo certinho, mas se a gente fazer fora do propósito, não adianta nada. A gente pode ofertar o melhor culto ao Senhor. A gente pode cantar a melhor canção, a melhor pregação, a melhor oração. Nós podemos achar que somos melhores do que os outros naquilo que nós fazemos. Mas se nós não estivermos fazendo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, está tudo errado. E Jacó, ele não tinha entendido ainda que Deus só age em favor daqueles que agem de acordo com seus princípios. Tanto que a Bíblia diz que quando eles vão embora de Siquém, e eles pegam as malinhas e começam a seguir para Betel, a história deles muda. Deus quer mudar a história de vidas nesta noite. Deus quer mudar famílias nesta noite. Deus quer trazer tempos de paz sobre teus filhos. Deus quer trazer tempos de paz sobre o teu lar, sobre o teu cônjuge. Deus quer mudar a sua história, mas é preciso se levantar e ir para Betel. Amém, queridos? Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo. Nós vamos ouvir agora o ministério de mulheres que vão adorar ao Senhor. E nesse momento que elas vão cantar, nós vamos também estar ofertando a Deus. Vamos estar entregando os nossos dízimos e ofertas. Este é um mês de aniversário desta casa. Então, além do seu dízimo e a sua oferta, por que não dar um presente à sua igreja? Abençoe a sua igreja. Amém? Honre ao Senhor com as tuas primícias e Deus te abençoará.